Fala pessoal, tudo certo? Nesse vídeo eu mostro a evolução da nossa profissão de segurança do trabalho e como ela impacta de maneira positiva a vida de todos os trabalhadores nos dias de hoje. Assiste aí até o fim que você vai gostar. Bom pessoal, então o objetivo desse vídeo é auxiliar aí os técnicos de segurança do trabalho que têm a intenção de fazer concurso na área, né? E esse tema de evolução e história da segurança do trabalho, tanto no mundo quanto no Brasil, é um tema bem recorrente, cai na grande maioria aí dos concursos aí que eu conheço, tá? Então, eu fiz um breve resumo indicando os pontos principais aí para que vocês estudem aí, se aprofundem e se saiam bem nas provas aí que vocês vão fazer, tá bom? Vamos lá então? Bom, então, essa questão do trabalho, já na antiguidade, era visto como algo que não deveria ser realizado por pessoas livres ou nobres, né? Os trabalhos mais perigosos e difíceis, né, eram realizados sempre por escravos, né? E como a mão de obra era abundante, não se tinha preocupação alguma aí com a integridade física desses trabalhadores, tanto é que quando eles ficavam doentes ou se machucavam, eles simplesmente eram substituídos sem muita sem muito problema, né? Tá? Então, alguns estudiosos se dedicavam a relatar essas péssimas condições de trabalho a que os escravos eram submetidos. Como exemplo, o filósofo grego Hipócrates, que escreveu sobre um caso de intoxicação por chumbo em trabalhadores de uma obra. Tá? Outro importante escritor aí que abordou essa problemática foi o romano Plínio o Velho, que em sua obra História Naturalis ele descreveu aí os primeiros EPIs da história humana, né? Aonde os escravos improvisavam alguns artefatos, por exemplo, usando tecidos ou mesmo utilizando membranas de bexigas de animais para se proteger aí de inalação de poeiras nocivas e maus odores, tá? Com o avanço tecnológico mais adiante, a gente chega aí nas leis trabalhistas de 1802, tá? Com a Revolução Industrial no século XVIII, então grande parte da população ela foi para a cidade, né, à procura aí de empregos e à procura de colocação e junto com isso, né, evidentemente, surgiu a exploração do trabalho infantil nas fábricas. O avanço tecnológico advindo aí das máquinas a vapor agravou ainda mais a precariedade da segurança e saúde do trabalho. Crianças e mulheres também eram submetidas a jornadas de trabalho exaustivas e em condições absolutamente insalubres, né? Então foi necessário nesse período muitos conflitos e revoltas para que algumas medidas concretas aí fossem adotadas, como por exemplo a criação das primeiras leis trabalhistas. A mais conhecida delas é a Factory Law, que é a lei da fábrica, né, que foi aprovado lá em 1802 pelo Parlamento Britânico para atividades na indústria têxtil e só sendo ampliada para os demais setores em 1878, tá? Dentre as medidas adotadas com essa lei, citavam a obrigação de ventilação em todos os ambientes da fábrica, a remoção de sujeira, de limo, né, pelo menos 2 vezes ao ano, né, 2 mudas completas de roupas para crianças, né, porque as crianças trabalhavam nessa época porque era uma mão de obra extremamente barata, a definição da carga horária máxima de 8 horas diárias para criança entre 9 e 13 anos e de 12 horas diárias para adolescentes aí entre 14 e 18 anos.
Ainda essa lei falava sobre a proibição do trabalho de menores de 9 anos e a obrigatoriedade do estudo em escolas mantidas pelos próprios empregadores. Também os dormitórios infantis eram separados por sexo, com no máximo 2 crianças por cama. Tá? Cabia aos empregadores o tratamento das doenças infecciosas. Né? A proibição da jornada de trabalho noturno para menor de 21 anos, a concessão de 1 hora de almoço para crianças, a obrigatoriedade de estudo para os maiores de 9 anos, a introdução de rotinas de inspeção laboral nas fábricas e a necessidade de proteção no maquinário foram conquistas que só surgiram nos anos seguintes. Já as primeiras leis de prevenção de acidente de trabalho surgem aí por volta de 1844 na Alemanha e só depois seguida por outros países. Tá? Agora a gente pula lá para a saúde e segurança do trabalho no Brasil. Um dos primeiros dispositivos legais relativos à proteção do trabalho, mais precisamente no ano de 1891, com a publicação do decreto 1313, tratava da proteção do trabalho de menores. Os trabalhadores adultos não eram abrangidos por esse decreto. Né? Por aqui, as mudanças ainda levaram bem mais tempo para acontecer. Afinal, a Revolução Industrial ela só aconteceu de fato por volta aí de 1930. Antes disso, éramos um país essencialmente agrícola. Né? Foi no período de industrialização brasileira que o então presidente Getúlio Vargas deu início à criação das leis trabalhistas individuais e coletivas, como a criação da CLT e da Lei 8.213, que regulamentava aí os planos de benefícios da Previdência Social, incluindo as vítimas de acidente do trabalho. Tá? Algumas ações que foram tomadas nessa época, dentre elas, né, começando lá do início de 1919, foi criada a Lei de Acidentes do Trabalho. Em 1923, a criação da Caixa de Aposentadoria e Pensões para os empregados aí das empresas ferroviárias. Essa criação dessa Caixa de Aposentadoria foi considerada aí o marco da Previdência Social. Né? Em 1930 é fundado o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, que é o atual MTPS. Né? Em 1943, então, a criação da CLT e em 1966 a criação da Fundação Jorge do Prat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho, que é conhecida aí por todos nós como a Fundacentro, né? Que atua em pesquisa científica e tecnológica sempre relacionada aí à saúde e segurança dos trabalhadores. Somente em 1978 é que então houve a criação das normas regulamentadoras e a partir somente desse ano é que questões de ergonomia também passaram a ser aplicadas no ambiente laboral e a preocupação aí com a condição do trabalhador torna-se mais constante nas empresas. Tá? Agora a gente pula lá para dia 27 de novembro de 1985, onde cria oficialmente a profissão de técnico em segurança do trabalho, estando definida a atuação no artigo 2º da Lei 7.410, que citava: 1. O portador de certificado de conclusão de curso de técnico de segurança do trabalho a ser ministrado no país em estabelecimentos de ensino do 2º grau. Item 2. Ao portador de certificado de conclusão de curso superior de segurança do trabalho realizado em caráter prioritário pelo Ministério do Trabalho. Item 3. Ao possuidor de registro de supervisor de segurança do trabalho, expedido aí pelo MTE até a data fixada na regulamentação dessa lei. Mas, porém, a regulamentação da profissão só aconteceu mesmo lá em 9 de abril de 1986, pela Lei 7.410. Tá? Daí a gente pula, então, para a saúde e segurança
hoje, né? Os procedimentos aí que antes eram adotados para atendimento de mera formalidade legal, agora passam a fazer parte da gestão das empresas. Pode-se destacar importantes fatos aí de medidas com o objetivo de contribuir com as atividades laborais nos mais diversos ambientes de forma segura, conforme segue. 1. A dignidade do trabalho passou a ser fator fundamental na prática de atividades, bem como as medidas de gratificação que promovem a qualificação profissional e o crescimento como cidadão. 2. Torna-se comum a adaptação do trabalho ao homem, né? Priorizando questões de ergonomia aplicadas na legislação de saúde e segurança do trabalho, sendo evidenciada sempre na adaptação e ajuste de máquinas, equipamentos e mobiliários, mudança dos processos produtivos, jornada de trabalho e intervalos. O novo conceito de saúde foi consolidado, não relacionado apenas à inexistência de doenças, mas sim enfatizando aí a plena saúde física, mental e social do trabalhador. As normas legais buscam hoje em dia um ambiente de trabalho saudável, sem a única preocupação com a existência de agentes insalubres e sim com a preocupação da prevenção de qualquer fator negativo no ambiente, tá? Os trabalhadores agora passam a ter acesso às informações relativas à SST, bem como a garantia da participação nos processos aí de elaboração das normas por meio de representantes, né? Os fatores e agentes de risco no ambiente de trabalho não são mais considerados problemas isolados e passam agora a ter uma importância geral. A potencialização dos agentes torna-se comum pelo contato entre eles. Também a jornada de trabalho excessiva, as condições ambientais e processos passam a ter relação direta com a geração e o agravo de algumas doenças ocupacionais. A extinção de fatores de risco por meio de priorização de medidas de controle, de eliminação e que tenham aí um alcance coletivo. Ainda com relação a isso, a extinção de fatores de risco por meio de priorização das medidas de controle, de eliminação e que tenham alcance coletivo, né, através das organizações. Também a priorização das medidas coletivas de controle em detrimento aí das medidas de proteção individual, a limitação do tempo também de exposição do trabalhador a atividades insalubres passa a contar com a possibilidade da redução da carga horária de trabalho. E por fim, a proibição de prêmios aí por produtividade e limitação de jornadas são ações que têm o objetivo de evitar aí a repetição e a monotonia do trabalho, consequências geralmente de tarefas de trabalho mecânico, onde não haja necessidade da utilização de criatividade ou de raciocínio constante, né? Então, pessoal, vocês podem perceber que a segurança do trabalho ela teve uma grandiosa evolução, né? A gente pulou temas, a gente pulou épocas distantes entre si, mas você já pode perceber que hoje realmente se dá muita importância aí para a saúde e segurança do trabalhador, tá? Então, eu espero realmente poder ter te ajudado e a gente se vê na próxima. Valeu!